Todos os meus irmãos, boa noite, bom dia ou boa tarde, a depender do horário que você vai ver esse vídeo. Rápido, mas com uma matéria muito importante e que vai definir os rumos do nosso mundo. O atual presidente americano Joe Biden empurra acordo entre a Arábia Saudita e Israel para se recandidatar. Isso aqui, sem sombra de dúvidas, quem conseguir fazer acordo entre ambos vai conseguir mudar completamente o cenário no Oriente Médio. Porque o grande líder do mundo muçulmano, não é a Arábia Saudita, é onde está Meca e Medina, o centro de adoração do Islã, e eles são peça fundamental. Porém, o que é que a Arábia Saudita está cobrando? Olha, para eu fazer um acordo de paz com o Estado hebreu, eu quero que vocês façam para mim um serviço, desenvolva um serviço nuclear civil, né? E também eu quero uma aliança militar com os Estados Unidos no nível da OTAN. Ou seja, se alguém atingir a Arábia Saudita ou ameaçá-la, os Estados Unidos têm que correr e os defender, e ainda fornecer tecnologia e armamento avançado para o reino saudita. É um tanto perigoso isso tudo para esse reino, né? Estão pedindo muita coisa somente para fazer paz, uma normalização dos laços com Israel. Veja só. Segundo notícia, o Wall Street Journal, a administração norte-americana e as autoridades sauditas terão chegado a um entendimento abrangente das linhas mestras de um acordo de paz entre a Arábia Saudita e Israel. Fontes norte-americanas alegam que as autoridades dos Estados Unidos têm estado a expressar otimismo de que tal acordo poderá ser alcançado nos próximos 9 a 12 meses. É mais que óbvio que o grande beneficiário deste prazo para um acordo é o candidato às eleições. Ou seja, ele está fazendo isso para ver se ganha ponto, já que no Oriente Médio os Estados Unidos têm ficado cada vez mais de fora e têm visto o protagonismo da China no ambiente cada vez maior. Olha só, continua a matéria. Não obstante este entusiasmo dos norte-americanos, consta-se que o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman tem andado a enviar mensagens conflituantes relacionadas com seu envolvimento neste acordo. A Arábia Saudita irá certamente cobrar aos norte-americanos um possível reconhecimento do Estado hebreu, através de várias concessões, como as relacionadas em questões de segurança e a colaboração para desenvolvimento de um programa nuclear, abre aspas, para fins pacíficos, fecha aspas. Começou assim também com o Irã, é tudo para fins pacíficos, e hoje o Irã está perto de anunciar sua primeira ogiva nuclear. Do lado norte-americano haverá um conjunto de exigências aos sauditas, tais como a diminuição do comércio e das relações militares com a China. O que Israel quer? Que a Arábia Saudita desista de vender petróleo em yuan chinês e só negocie no comércio mundial com dólar americano. Ou seja, salvar o dólar americano também é um dos tais desejos dos Estados Unidos. Os sauditas também irão exigir de Israel cedência de posições que levem a uma criação de um Estado palestino. A linha da direita do atual governo de Netanyahu não irá ceder facilmente a estas exigências da Arábia. Bom, eu acredito que, eu não sei qual é a do Netanyahu, se ele vai ou não, Mas vamos lá. Quero mostrar uma outra matéria. Israel volta a ocupar o centro das atenções nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Matéria do dia 14/8, é recente demais. Meses depois de Benjamin Netanyahu ter sido reeleito primeiro-ministro israelense no final do ano passado, o presidente americano Joe Biden ainda não convidou o líder de um dos aliados mais próximos de Washington. O governo Biden convidou 2 vezes o presidente israelense, o Isaac Herzog, para visitar a 1600 na Pennsylvania Avenue, em Nova York, e Herzog fez a Pennsylvania Avenue, NW, e Herzog fez sua última viagem ao Washington em meados de julho, na Nova York, Pensilvânia, é o nome da avenida, corrigindo. Alguns estão criticando isso porque, assim, como é que ele está tratando dessa forma um aliado como Israel? Por mais que ele divirja em algumas ideias, um amigo, esse governo democrata atual, ele está tratando os amigos de forma muito áspera, como, por exemplo, perdendo a Arábia Saudita, perdendo o apoio de Israel, enquanto quer fazer um acordo com o Irã, algo que
todos repudiam, obviamente. Mas eu quero que vocês vejam só. Olha só o que os candidatos à presidência dos Estados Unidos falam sobre Israel. Olha o que nós vamos esperar para o ano de 2024 e, claro, quem vencer, o que eles vão colocar para o Oriente Médio. Acordos de Abraão 2.0, abre aspas. A peça central da minha política para o Oriente no primeiro ano será consumar os acordos de Abraão 2.0, adicionando Arábia Saudita, Omã, Catar e Indonésia ao pacto, disse Vivek Ramaswamy, um candidato republicano. Ele é um indiano que está candidatando pelo Partido Republicano. Claro que não vai ganhar. A questão da Palestina não deve manter Israel ou o resto do Oriente refém da prosperidade econômica e da segurança, acrescentou Ramaswamy, um empresário. Com laços econômicos e diplomáticos fortalecidos, Israel estará no caminho para ser forte por conta própria até o final desta década. A China está preenchendo o vazio diplomático criado por um comandante em chefe americano ausente que corre o risco de nos levar para um conflito global a cada dia. Agora, olha só, pelos democratas tem um nome de peso que eu acho que pode vir a concorrer aí com o Donald, né? Que é o Sr. Robert F. Kennedy Jr., sobrinho aí do ex-mandatário John F. Kennedy, né? E o Kennedy que perdeu a sua vida em 62 nos Estados Unidos. Olha só. Não me recordo agora, 62 ou 63, 63 se não me engano. Os contínuos insultos do presidente Biden ao primeiro-ministro Netanyahu ressaltam ainda mais a falência da política do governo em relação a Israel. Ele diz, abre aspas, podemos diferir em políticas sem rebaixar aliados importantes. Você não trata seus amigos assim. Se você discorda, você fala, acrescentou Kennedy. Os Estados Unidos devem engajar Israel para a segurança de toda a região. Não podemos e não devemos ignorar o primeiro-ministro de Israel. Outra que foi muito importante, defensora de Israel na ONU, Nikki Haley, né, que está se candidatando pelo Partido Republicano, ela disse, né, que, como embaixadora americana na ONU, a primeira coisa que ela fez contrariando o protocolo foi ligar para o seu colega israelense, o embaixador na ONU, Danny Danon. Nikki Haley garantirá que uma das primeiras ligações que ela vai fazer vai ser para Israel, se for eleita. Ela diz, é vergonhoso que Biden tenha cedido à pressão global e piorado nosso relacionamento com Israel, acrescentou Farnaso, é outro que está se candidatando. Ao contrário de Joe, a presidente Haley sempre apoiará Israel. Haley abordou a falta de convite da Casa Branca para Netanyahu durante um discurso que ele fez no mês passado na Conferência dos Cristãos Unidos por Israel. Então, nós estamos vendo aí, mas que o Oriente Médio é o centro, por quê? Porque quem conseguir fazer paz no Oriente Médio e conter o maior inimigo hoje do Oriente, que é o Irã, sem sombra de dúvidas, vai conseguir conquistar o mundo inteiro. Porque esse é o ponto do planeta mais quente e onde ninguém jamais conseguiu estabelecer a paz. De fato, se quer colocar inimigos frente a frente, ou pior, não consegue fazer que nenhuma nação importante na região reconheça o Estado judeu. E isso é que é difícil para a geopolítica. Agora, se esse acordo for alcançado entre Israel e Arábia, sem sombra de dúvidas, vocês vão ver o mundo mudar como nunca antes na história da humanidade. Então, irmãos, é muito importante que todo mundo reconheça isso. Por quê? Um dos pontos do acordo de Abraão feito pelo Trump e seu genro, né? Então, assim, irmãos, eu tive que dar uma pausa, mas estou retornando aqui. E dos pontos desse acordo é simplesmente que o Monte do Templo seria aberto para as 3 religiões poderem cultuar lá em cima. Hoje só é permitido o Islã fazer isso. E mais, se a Arábia Saudita fizer paz com Israel e reconhecer que Israel pertence ao cenário do Oriente Médio, reconhecer e ter relações diplomáticas, isso isola ainda mais o Irã na região. Apesar de ter feito um acordo recente mediado pela China com a Arábia Saudita, não existe uma amizade entre os dois. E só que os Estados Unidos terá de ceder muito poder para a Arábia Saudita.
E se os Estados Unidos realmente desenvolver um programa nuclear para a Arábia Saudita, e isso vai mudar todo mundo, a carta da ONU será rasgada, porque ninguém mais vai respeitar. Por quê? As nações vão começar a correr para ter também esse tipo de armamento. Nós vamos ver uma falta de liderança no mundo, um problema, porque, olha, peraí, o Irã está tendo, se o Irã realmente começar e mostrar para o mundo que tem uma, todo mundo vai correr para ter uma também, por medo, né? A Arábia Saudita e Estados Unidos ir lá e dar também para a Arábia Saudita, pronto. Aí o mundo vai começar a olhar e falar, olha, todo mundo está desenvolvendo um armamento nuclear. Eu acho que a gente não pode ficar para trás. E aí daqui a pouco está todo mundo se armando. E aí qual que vai ser o cenário para conter isso? Né? Criar um conflito total? Vocês entendem que a intenção agora dos Estados Unidos é realmente trazer Israel para um acordo de paz, porém muito perigoso. E uma das coisas que a Arábia Saudita exige para eu ter paz com Israel, ou seja, se eu tiver paz com Israel, integrar Israel no Oriente, aí vamos ver irmãos, é uma paz entre o mundo islâmico, o maior, o principal país do mundo islâmico, com a nação judaica, dando liberdade a Israel e não mais atrapalhando. Vai ser um meio de um mundo judaico conversar com o mundo islâmico. E sem sombra de dúvidas, eles querem que Israel ceda terras para uma construção de um Estado palestino. E o governo atual de Israel ele é muito mais conservador e contra isso. Qual é o problema? Como é que o governo americano vai conseguir resolver essa questão? Né? Pessoas do lado israelense dizem que é possível, que não vê isso como um problema e adoraria fazer esse acordo com a Arábia Saudita, seria um grande prêmio para o governo atual de Israel, mas ao mesmo tempo também teme por conta das coisas que os Estados Unidos estão oferecendo. Transforma o Oriente Médio menos seguro. Né? E eu acredito que pelo prazo que estão dando, que dentro de 9 meses a 1 ano é que realmente vai ser feito esse acordo. Por quê? Porque existem muitos pontos no acordo que ainda não foram decididos, mas que eles vão conversar nesse intervalo de tempo para apresentar um acordo de paz para o mundo. E sem sombra de dúvidas, irmãos, a primeira coisa é o Irã vai começar a ter movimentar nesse cenário muito mais forte. Por quê? Porque se de fato os Estados Unidos fizerem um acordo, uma aliança militar com a Arábia Saudita para defender o reino saudita e ainda confirmar que a Arábia Saudita não vai mais usar o dinheiro chinês, mas só o dólar americano, isso sem sombra de dúvidas é fortalecer a presença americana na região e ainda agora de forma militar ainda mais presente, mais poderosa, com aliança militar. E provavelmente essa aliança militar pode unir a Arábia Saudita, Israel e todos os sunitas da região juntos contra o Irã. Uma coalizão militar total. Então é isso que está perto e pode acontecer, o que vai conseguir manter o Irã ou contido ou fortalecer ainda mais os seus aliados para um conflito que vai envolver todo o cenário, entendeu? Porque do lado do Irã nós temos China e Rússia. Só que a ideia dos Estados Unidos é criar paz para unir os israelenses e os árabes e o mundo sunita para eles sozinhos se defenderem contra o Irã. Porque no futuro os Estados Unidos vai se retirar da região ali porque não quer mais ser a polícia do mundo, pelo menos não por enquanto. Né? Já que está atolado na Ucrânia, tem a China no sul, que é mais importante para eles, então ficar se preocupando com o Oriente é mais um problema que vai desviar ainda mais as atenções de Washington. Tá bom? Eu deixo para vocês essa análise e que vocês, tendo dúvidas, nos mande, fique atento aos grupos, porque lá nós vamos manter vocês atualizados sobre tudo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e permitir. Um abraço a todos e até mais.